essa certeza que Ele nos ama e o amor dele é suficiente para mim, para você. O amor dele nos constrange. O amor dele é tudo o que a gente precisa. Sabe, olhando essas canções de hoje aqui, a primeira canção, principalmente, quando a gente canta falando do nome de Jesus, nesses dias a gente precisa entender que o nome dele tem poder. Nós precisamos entender que ele é tudo que a gente precisa. Precisamos realmente entender que ele é suficiente para mim e para você. Precisamos nos preocupar mais em exaltar o nome dele do que o nosso próprio nome. Mais em exaltar o nome dele, mais até mesmo do que a nossa própria igreja, denominação. Exaltar o nome dele acima de todas as coisas. É para ele a glória, a honra, o poder, é tudo dele. Precisamos ficar mais preocupados em alegrar o coração dele, em alegrar esse ser tão precioso chamado Espírito Santo de Deus, em alegrar essa pessoa. Às vezes a gente se preocupa em entristecer algumas pessoas, até que a gente ama. A gente na verdade não gosta de deixar uma pessoa que nós amamos triste. A gente até logo procura fazer alguma coisa para alegrar o coração daquela pessoa, para se acertar com aquela pessoa, por algo que a gente fez que entristeceu. A grande questão nos dias de hoje, será que nós estamos preocupados se o Espírito Santo de Deus ele está triste ou se ele está alegre comigo e com você? Se você pudesse parar agora, imaginar e avaliar, qual é o sentimento do Espírito Santo sobre você? Sabe, eu queria compartilhar sobre isso com você. O tema dessa mensagem de hoje é: não entristecei-vos o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, somente a princípio, na parte A, vai dizer isso para a gente. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A grande questão é, se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem sentimentos. Significa que ele é uma pessoa, e eu quero falar sobre isso com você hoje. Eu quero primeiro fazer a gente entender que ele é uma pessoa, e eu quero te dar provas baseado na palavra, que ele é essa pessoa e ele tem sentimentos. Sabe, nos dias de hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisa realmente deixar o Espírito Santo fluir com liberdade. Sabe, deixar ele fluir sem controle mesmo. Por esses dias está na hora da gente perder o controle da nossa vida, o controle da nossa adoração, o controle de tudo aquilo que venhamos fazer para o Espírito Santo, para que na verdade ele realmente venha assumir o controle dos nossos atos, da nossa vida e daquilo que a gente quer fazer. Mas será que a gente está preocupado com isso? Será que a gente está preocupado realmente em perder o controle para ele? Será que a gente está preocupado realmente em dar liberdade para ele? Será que realmente, na verdade, a gente está deixando ele ter liberdade? Para me confrontar, para te confrontar? Para me amar, para te amar? Ou até mesmo para fazer a gente sentir a presença dele? Será que estamos alegrando ou entristecendo? Sabe, como eu falei, quem ama se preocupa com o que a pessoa está sentindo. Se nós amamos realmente o Espírito Santo de Deus, por que nós não estamos preocupados com o que ele está sentindo? Por que não estamos preocupados com até mesmo o que ele está sentindo nesse momento? Por que não estamos preocupados com o que ele sentiu quando a gente falou aquela palavra que a gente não deveria falar? Quando a gente teve aquela atitude que não deveria ter? Quando a gente foi em lugares aonde a gente não deveria estar? Ou quando a gente fez coisas que não deveria fazer? A gente se preocupa com o que ele está sentindo nesse momento? Se não, é porque a gente não está tratando
Ele como uma pessoa. Nós estamos tratando o Espírito Santo como uma pessoa? Como assim, pastor? Ele é uma pessoa. Eu quero passear e vou citar alguns versículos para você. Eu não vou ler todos os versículos, vou explicar. Mas se você quiser anotar aí no seu celular, no seu iPad, no seu bloquinho de notas, é bom para você estudar e reler quando chegar à sua casa novamente. A primeira prova que a Bíblia está de muitas, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é quando ele diz para o próprio Jesus, né? E o próprio Jesus fala a respeito dele, chamando ele de conselheiro. Isso fica lá em João 14, 16 e 17. A Bíblia vai dizer para mim e para você que o Espírito Santo de Deus, ele também fala. O Espírito Santo falou com o discípulo como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Em Atos 13, 2. O Espírito Santo de Deus, ele também pensa, ele sonda, ele compreende as coisas que Deus, ele tem a capacidade intelectual. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 2, de 10 a 11. Ele tem vontades. O Espírito Santo, ele toma decisões a conhecer a sua vontade. Atos 16, 7. O Espírito Santo, ele fala de Jesus, ele falou do próprio Jesus. Quando ele glorificou Jesus ao se tornar conhecido a nós, João 16, 13, 15. Ele convence a gente do pecado e da justiça. E quando alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, que também é conhecido como Espírito da verdade. João 16, 7, 8. Pronto. Eu creio que com esses textos aqui a gente já pode entender que ele é uma pessoa. Vocês compreenderam que ele é uma pessoa? Amém ou não amém? Agora, vamos tentar ver se a gente está deixando essa pessoa feliz ou deixando essa pessoa alegre. Feliz não, feliz ou alegre. Se a gente está deixando essa pessoa triste ou alegre. Para a gente entender o que significa entristecer o Espírito Santo, a gente realmente precisa entender que ele é uma pessoa. E quando a gente entende esse aspecto, podemos entender melhor como ele é entristecido. Especialmente por mim e por você. Se puder botar no texto, eu vou só resumindo e você vai acompanhando. Se você quiser, você vai lendo. Como eu já li em Efésios 4:30, diz que nós não devemos entristecer ele. Aqui o apóstolo Paulo está tentando me alertar e te alertar, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo quando a gente anda como os gentios. Os gentios 4, 17, 19. Quando nos rendemos à nossa natureza pecaminosa, no versículo 22 e 24. Quando mentimos, no versículo 25 fala isso. Quando nos iramos, no versículo 26 e 27 relata isso. Quando furtamos, versículo 28. Quando usamos linguagens torpes, versículo 29. Quando temos amargura. Quando não perdoamos. Quando cometemos imoralidade sexual, no capítulo 5, do versículo 3 a 5. Entristecer o Espírito Santo, na verdade, é agir de uma forma pecaminosa, em pensamentos e em ação. Sabe, nós podemos deixar qualquer pessoa triste, menos o Espírito Santo de Deus. Nós podemos até mesmo entristecer a nossa liderança, entristecer o nosso pastor, entristecer o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, mas o Espírito Santo de Deus a gente tem que ficar mais preocupado e não entristecer. Mas isso tem sido uma verdade na minha vida e na sua vida? Sabe, a gente tem cometido, e eu tenho visto isso por esses dias, muitas atitudes que entristecem o Espírito Santo. E atitudes até mesmo que a Bíblia relata para mim e para você, e eu já dei alguns exemplos aqui. Uma grande coisa que entristece o Espírito Santo de Deus é quando a gente volta às nossas práticas, sabe, a nossa natureza humana. No livro de Efésios, ainda no versículo 22, capítulo 4,
fala que quando a nossa antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, sem se compreender por desejos enganosos. Quantas das vezes a gente tem feito isso e tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Olhando para a própria palavra de Deus, eu lembro agora dos israelitas, né? Eles saíram com Moisés do Egito, por exemplo, pecaram, entristeceram o Espírito Santo porque eles tiveram saudade. Eles ficaram com saudade do velho homem, daquilo, da experiência que eles viveram lá no Egito, e nem se preocuparam em refletir que aquela vida que eles estavam vivendo é uma vida de escravidão. Sabe, por esses dias eu tenho percebido algumas pessoas voltar a algumas práticas do passado, e parece que não está se preocupando com aquilo que o Espírito Santo de Deus está sentindo nesse momento. Volta a uma vida de pecado e uma vida de escravidão. Parece que se esqueceu que o Senhor já libertou você, já tirou você da escravidão, já arrancou você do Egito, e você volta para lá e começa a querer ter prazer nas coisas de lá. E o pior de ter prazer nas coisas de lá é você não se preocupar com o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Eu estava de férias e eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava passando um problema com a sua namorada. E a sua namorada, tipo assim, terminou o relacionamento. E eu fiquei com horas com ele no telefone, e ele desesperado, falando e querendo um método, uma forma de reconquistar, de ter a sua namorada novamente. Em nenhum momento ele estava preocupado com o pecado que ele tinha cometido. Em nenhum momento ele estava preocupado com o que o Espírito Santo pensava a respeito do que ele estava vivendo naquele relacionamento. E nessa hora o Senhor já começou a ministrar isso ao meu coração. Eu parei para pensar, eu falei: irmão, o que o Espírito Santo de Deus está pensando a respeito de tudo que você está vivendo? Será que é realmente para continuar esse namoro? Será que é realmente você tem que manter esse relacionamento? Será que esse relacionamento que você está vivendo, você está alegrando o Espírito Santo ou você está entristecendo ele? Porque se você estiver entristecendo ele, você tem que abandonar todas as coisas por causa dele. Porque nós vamos ler ainda, ele é o nosso guia, é ele que nos direciona. Quem mandou você entrar nesse relacionamento? Foi o Senhor ou foi você que quis entrar? E quando a gente toma algumas atitudes, além de a gente entristecer o Espírito Santo, automaticamente nós vamos ficar tristes, meus irmãos. Porque não tem como nós ficarmos felizes deixando o Espírito Santo triste, não tem essa possibilidade. Mas se a gente se esforçar em fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se a gente ficar feliz, se a gente fazê-lo feliz, automaticamente nós vamos ser felizes. A gente não está preocupado com essa pessoa doce e preciosa. A gente não está preocupado com o sentimento dessa pessoa. A gente está preocupado mais em agradar o nosso próximo que está do nosso lado. A gente está mais preocupado em agradar a si mesmo do que a ele. A gente está mais preocupado em ficar alegre do que deixá-lo alegre. E o pior é que as nossas alegrias que a gente procura, a maioria das vezes são passageiras. Porque na verdade são passageiras mesmo. Porque não há alegria de verdade, alegria que vai durar sem a vontade do Espírito Santo, sem você estar com ele e sem ele estar feliz comigo e com você. Aí é momento da gente parar e refletir o que nós estamos fazendo. E foi a pergunta que eu fiz a esse jovem. Eu falei: cara, e o que o Espírito Santo de Deus pensa a esse respeito? Ele: não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu falei: não, cara, você que não está entendendo. Você precisa primeiro procurar saber o que o seu amigo sente a respeito disso. O seu relacionamento, o seu amigo estava... Aí ele ficou quieto, né? Ele estava feliz com o seu relacionamento estava top? Estava debaixo dos princípios dele? Os momentos que você estava com a sua namorada, o Espírito estava junto com vocês, trazendo alegria ao coração de vocês? Ou vocês estavam vivendo alguns momentos que o Espírito estava triste? Sabe, a gente tem que parar às vezes para pensar. E eu fico preocupado às vezes com algumas atitudes de algumas pessoas, principalmente a gente como pastor. A gente chega em alguns ambientes, em alguns lugares, as pessoas mudam porque a gente chegou. Por quê? A presença da pessoa do pastor, da pessoa do Jonelis, da pessoa da Thaís, da pessoa do Pablo, é mais importante do que da pessoa do Espírito Santo?
Porque se você tem Ele no seu coração, se você tem Ele como essa pessoa que mora dentro de você, Ele não larga você nem um minuto, Ele está com você a todo tempo. No momento que você está alegre, no momento que você está feliz, no momento que você está aqui levantando as suas mãos, adorando e buscando a presença dEle, e no momento também que você está pecando e fazendo coisas que entristecem Ele. Da mesma forma que Ele dá um sorriso para você, Ele também chora. Ele fica triste. E sabe, irmãos, Ele é suficiente. Eu confesso para vocês, eu quero entristecer qualquer pessoa, mas eu só não quero entristecer o meu amigo. O meu amigo não pode ficar triste. A gente como igreja, a gente está preocupado com muitas coisas, mas a gente não está preocupado com Ele. A gente não está preocupado com o que Ele sente a respeito de mim, de você. A gente não está preocupado que, de repente, essa manhã Ele fez um esforço tremendo de te convencer e estar aqui. Essa manhã, de repente, Ele sonhou em fluir de uma forma tão especial. Mas esse nosso amigo, ele é doce, ele é educado, ele é sensível, ele é respeitador. E quantas vezes ele fica olhando para mim e para você, doido para possuir a gente por inteiro. Aí quando ele olha para a gente para nos possuir, ele encontra algumas vaidades, algumas preocupações com a nossa performance, né? Aí eu falo em dois sentidos, às vezes quando ele quer até mesmo fazer você pular, gritar, ou sei lá, liberar os dons, mas ele já vê você fazendo isso, sem ele ter entrado, ele fala assim, ele está me entristecendo, porque ele está em uma performance, eu nem toquei nele ainda, olha como é que ele já está. Ele já está mostrando que está sendo tocado de mim, sem eu nem ter tocado nele ainda, consegue entender? Ou às vezes ele olha para você e quando ele começa a te tocar, você começa a segurar, não, as pessoas estão olhando, aqui não. Não vou falar porque fulano está do meu lado, o pastor vai entender de uma forma. Ô irmão, está na hora da gente procurar entender e saber o que Ele quer da gente. Sabe, uma vez, há muito tempo, já contei essa história para os jovens. Uma vez eu vi do David Keelan em um congresso. Ele estava em um congresso e era uma aula, e tinha uma pessoa que incomodava ele. Ele falou até que era um carioca. Esse carioca incomodava ele, que as pessoas estavam tipo, vamos botar no nosso linguajar, chapando de Deus. E aquele carioca estava sentado, parecia que nada estava acontecendo na vida dele. Ele estava, parece seco, parecia que tudo aquilo que estava acontecendo não era para ele. E o David Keelan começou a orar, e tipo assim, querendo entender o porquê que todo mundo estava vivendo aquele momento sobrenatural, e aquele carioca não estava vivendo isso. Ele falou que teve um dia que ia ter a aula, não teve aula, o Espírito Santo desceu com liberdade, as pessoas perderam o controle para ele, foi uma loucura o culto, as coisas começaram a acontecer, e do nada aquele carioca chegou para o David Keelan e falou assim, irmãos, e David Keelan falou que ele estava chapado de Deus naquele momento. E David Keelan, aquele rapaz falou para ele assim, cara, pastor, você não está entendendo. Aí David Keelan, ô irmão, o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Aí David Keelan olhou para ele, pô cara, glória a Deus, aleluia, fica lá ouvindo ele que ele também está falando comigo, então fica lá você com ele que eu estou aqui com ele. Ele, não mano, você não está entendendo, eu estou ouvindo o Espírito Santo, já entendi cara, então tá bom, fala para mim, o que o Espírito Santo está falando para você? Aquele carioca olha para David Keelan e fala assim, mano, ele está pedindo para eu brincar de aviãozinho com ele aqui dentro da igreja. Aí David Keelan olhou para a cara dele, pô irmão, e ele está aqui me chamando para comer pizza. Pô cara, fica na sua aí cara, pô, eu estou orando até por você está um tempão lá travado, então nesse momento que o Espírito Santo está falando com você está dizendo que ele está te chamando para brincar de aviãozinho, ele está me chamando para brincar de aviãozinho, e ele insistindo porque ele não sabia o que fazer, que era a primeira vez que ele estava ouvindo a voz do Espírito Santo. E David Keelan, para ele parar e insistir, falou assim, beleza, ele está te chamando para brincar de aviãozinho, vai brincar de aviãozinho. Queria se ver livre daquele menino, só que ele não sabia o que aquele menino passava. Ele não sabia do passado, dos bullies
e das rejeições que aquele menino vivia, e ele era travado. O que na verdade o Espírito Santo queria não era fazê-lo somente brincar de aviãozinho. O Espírito Santo queria destravar aquele menino. E sabe o que aconteceu? Aquele menino, no meio de um culto como esse, imagina você, ele, para alegrar o Espírito Santo de Deus, ele começou a correr e ele começou a brincar de aviãozinho dentro da igreja, irmão. Tem gente que às vezes se escandaliza com um baiano que sai correndo, batendo um palmo igual um doido aqui. Imagina alguém começar a brincar de aviãozinho aqui dentro da igreja. Você vai dizer, ó, está endemoniado, ou ficou doido, cadê o remédio? Chama o doutor Pablo Teixeira lá para dar um jeito nele. Mas a gente não sabe o que está por detrás daquilo ali que aquela pessoa está vivendo. Na verdade, aquela pessoa, ela não se importou no que o outro vai dizer. O que ela estava preocupada era em alegrar, em obedecer aquilo que o Espírito estava dizendo para ela. Vocês conseguem entender isso? E com isso, depois aquele rapaz, ele pôde dar o testemunho dele e dizer assim: eu fui liberto. Enquanto eu estava brincando de aviãozinho com ele dentro da igreja, ele estava dizendo para mim o quanto ele me amava, o quanto eu era importante para ele. Foi a forma do Espírito se revelar para ele, para mostrar para ele, e ele se alegrou com aquilo, e ele fez o Espírito Santo alegre, irmão. A gente se preocupa com isso? Será que o Espírito Santo de Deus hoje mandar você brincar de aviãozinho aqui, você vai fazer? Porque a gente canta que a gente é dele, a gente diz que a gente é dele, a gente fala que o que o Espírito mandar a gente fazer, a gente faz, a gente vai fazer todas as coisas, mas se ele mandar fazer algumas coisas que a sua mente não vai entender, você já bloqueia. Quantas pessoas deixam de ser abençoadas, e quantas vezes nós deixamos de ser abençoados porque o nosso humano fala mais alto que ele? Até quando nós vamos entristecer essa pessoa? Por esses dias eu enquadrei alguns jovens. Esses dias eu perguntei para alguns, e para um que eu tenho mais intimidade, eu fui bem assim, bem apertado. Eu falei assim para ele, eu falei: irmão, sua namorada é bonita, né, cara? Ele é. Eu falei: ela tem um corpo bonito, né? Ele é, pastor. Eu falei: pô, cara, por que você não tem relação sexual com ela? Ele: foi, pastor. Eu falei: não, sério, cara, por que não? Sexo é bom, cara. O pecado é bom, é gostoso. Sexo então é maravilhoso. Por que você não vai para a cama com ela logo de uma vez? Ele: pastor, o senhor ficou doido? Eu falei: não, cara, eu queria ouvir uma resposta sua. Por que não? E não foi só um que eu perguntei, mas uma grande parte deles falaram assim: não, pastor, se eu fizer isso, entendeu? Eu vou desonrar os pais dela. Não, se eu fizer isso, eu vou desonrar a vida dela. Não, se eu fizer isso, eu vou, tipo assim, vai atrapalhar, né? Tipo assim, eu vou abrir uma brecha no meu namoro, o meu noivado não vai ser tranquilo, o meu casamento não vai ser abençoado porque eu dei mole lá. Mas o quê? É por isso. Falei: uau, que pensamento que vocês estão por esses dias. Aí um deles me perguntou: pastor, então qual seria a resposta certa? A resposta certa, muito antes de ficar preocupado em desonrar a vida dela, muito antes de ficar preocupado em desonrar a família dela, você tinha que estar preocupado de ferir a santidade de Deus, em dizer assim: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou entristecer a pessoa do Espírito Santo. Se eu fizer isso, eu vou ferir a santidade de Deus. Se eu cometer esse ato, eu vou decepcionar, eu vou entristecer a pessoa mais importante da minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu não posso fazer isso, porque eu não posso deixar a pessoa que eu mais amo triste. Essa seria a resposta. Essa é a resposta. Eu dei o exemplo desse jovem, mas essa é a resposta minha e sua nos dias de hoje. A gente está preocupado com o que ele sente, ou a gente até mesmo está sendo religioso ao ponto de a gente às vezes fala mal lá de outras denominações, né? Que prega sobre prosperidade, que tem que dar para receber. Será que a gente não está querendo dar santidade? Será que a gente não está querendo viver uma vida religiosa, politicamente correta, só para a gente não perder os benefícios? Ou a gente está fazendo isso porque a gente realmente ama Ele de verdade? Será que essa manhã nós estamos aqui porque nós amamos Ele, ou a gente está cumprindo somente mais um ritual? Não, eu tenho que ir, né? Minha vida está bem, as coisas estão tranquilas. Não, pastor, a vida está meio complicada, e se eu não for na igreja, se eu não buscar o Senhor, tudo vai dar errado na minha vida. Por que você veio aqui? Qual é a verdadeira intenção do seu coração estar aqui?
Qual é a verdadeira intenção quando a gente vem para cá e vem pregar? Queridos, é difícil, essa semana eu vivi isso. A pior coisa que tem no mundo é ser profeta, é ser tipo boca de Deus. Eu acho que é muito complicado. Aqueles que entendem realmente que é ser profeta, que tem uns que parecem ser. Então diz aquilo que o povo quer ouvir, diz aquilo que convém, diz aquilo que vai ganhar tapinha nas costas. A pior coisa que tem é ser profeta de verdade, que você tem que contrariar muita gente. Você tem que ser odiado por muita gente. E eu gosto disso, confesso para vocês. Esse dia novamente estava falando, fulano te odeia. Eu falei, ele, os amigos dele me odeiam, mas olha para a vida dele e dos amigos dele. Nenhum deles tem uma vida tranquila. Eu fico feliz desse povo me odiar. Por quê? Porque o que eu falo não combate com aquilo que eles defendem. Porque eu prego a verdade. Eu ando na luz, eles querem andar nas trevas, na escuridão, quer botar tapete nas coisas. E comigo não tem como andar assim. Então, para andar comigo, tem que andar na luz. Se não quiser andar na luz, tem que realmente sair perto de mim. Porque se você não ficar na luz, eu vou botar você na luz. E você vai acabar aparecendo algumas coisas que você esconde. Então, foge de mim. A gente precisa ter esse sim, a gente precisa acordar. A gente precisa parar com o politicamente correto, que a gente se dá bem com todo mundo. Eu não gosto de andar com gente que se dá bem com todo mundo, porque alguém tem que ser contrário a você, meu irmão. O nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que Ele fez na terra, pega lá a Bíblia e olha, tinha gente que odiava Ele, tentava matar Ele ao ponto de levá-lo para a cruz. Por que todo mundo tem que te amar? Quem te falou que todo mundo tem que te amar? Os fariseus, os gentios lá de fora têm que te odiar, irmão. Tem que ficar incomodado com a sua palavra, tem que ficar incomodado com a sua amizade. Por quê? Porque existe algo diferente em você. Esse algo diferente é essa pessoa que mora dentro de mim, dentro de você. Não, eu tenho que ficar bem com todo mundo. Não. Eu não estou dizendo que você não pode ser amigo dessas pessoas, mas eu estou dizendo para você que algumas coisas precisam mudar. A gente precisa parar de viver uma vida de mentira, porque mentira entristece o Espírito Santo de Deus. A gente precisa parar de usar alguns termos de mentira para a gente se dar bem ou para até mesmo sair de algumas situações. E a palavra de Deus vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Então você está fazendo aquilo que os filhos do diabo fazem. Então isso vai entristecer como o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que a gente tem que odiar o mundo, que a gente não pode ser amigo do mundo. A gente fica lá vivendo essa coisa. Como que o Espírito Santo de Deus está com você sendo amigo do mundo? Eu confesso para você, eu tenho ficado até irritado com alguns adolescentes, alguns jovens, com aquelas perguntinhas bobas, sabe? Eu posso botar tatuagem, eu posso botar brinco, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu falei, irmão, você pode todas as coisas, faz o que você quiser. Só que antes de você fazer, faz uma coisa. Pergunta para o Espírito Santo se ele vai ficar à vontade em te ver assim. Se você quer andar nos caminhos dele, pergunta para ele. É que nem um povo, pastor, no Velho Testamento fala de dízimo, no Novo não fala de dízimo. Eu posso dar dízimo, eu não posso dar dízimo, é certo dar dízimo, não é certo. Irmão, faz o que você quiser, irmão. Só que antes de você fazer o que você quiser, vai para o Espírito Santo, para o Espírito Santo. O Senhor quer que eu dê ou não quer que eu não dê? Se você realmente é dele, consegue ouvir a voz dele, ele vai te dizer. Algumas pessoas hoje, eu sou meio complicado com essa questão de investimento. As minhas ovelhas sabem disso. E eu chego para algumas e falo assim, cara, antigamente eu levava até no espelho. Impacto em retiro, o primeiro retiro, você que está chegando novo, que eu fiz, foi top. Foi lindo, a galera nova aqui sabe. Eu preguei no retiro, as lidas. Porque eu li o texto lá, como Oséias fala, tipo assim, de veste de prostituta. Eu falei, eu não quero prostituta no retiro. Então se você entrar aqui com veste de prostituta, eu como profeta vou te acusar. Eu vou te chamar aqui à frente e vou dizer o que a Bíblia está dizendo sobre a sua vestimenta. Irmão, nesse dia à noite foi um rebuliço. Uma grande parte das meninas foram com camisa de menino e roupa de menino para o culto. Sabe por quê? Porque não tinham levado roupa decente para o retiro. Graças a Deus, isso foi no começo, né? A gente não tem mais esse problema, né? Graças a Deus por isso. As líderes ficavam lá batendo no meu quarto de Thaís, dizendo, pastor, nós estamos desesperados o quê? As meninas estão um pegando roupa com o outro, ninguém trouxe roupa decente para vir um culto. Eu, que top. Vai ter que aprender na marra. Aí que eu falei, olha agora para o Espírito Santo, pergunto para o Espírito Santo, você está feliz com essa roupa que eu estou aqui hoje? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu vou no shopping, irmãos, e eu já vi gente fugir de mim e sair correndo quando me vê no shopping. Eu já vi gente ficar assim quando me vê, eu estou no shopping. Quando é isso? Eu falei, porque eu cheguei?
A minha presença te entristece, te constrange mais do que a presença deles. Você está conseguindo entender, irmãos? Nada pode mais deixar a gente constrangido, mais pode deixar a gente mais assim, preocupado em agradar não a pessoa e mostrar o que a gente é para a pessoa, do que mostrar para o Espírito Santo de Deus. A gente precisa acordar. Eu preguei por esses dias aqui sobre profundidade. Se a gente quer ir no nível mais profundo, que a gente quer se aprofundar, porque até o momento a gente só molhou as solas do pé, a gente nem molhou o calcanhar ainda. Fica calmo. Só que para a gente começar a molhar o calcanhar, subir para o joelho e por aí vai, lá com a visão do profeta Ezequiel, a gente precisa primeiro entender e viver algumas coisas. Porque querer ser cheio do Espírito Santo de Deus, querer alegar o Espírito Santo de Deus sem tratar de algumas coisas, é leviandade, irmão. A gente não pode ser leviano. A gente tem que ser sincero, a gente tem que tratar para Ele, a gente tem que olhar para Ele como realmente uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa que tem prazer em mim e você, uma pessoa que quer estar comigo, com você, uma pessoa que tem todas as respostas para mim e para você. Uma coisa que você precisa se desprender, irmão, é parar de depender das pessoas, começa a depender dEle. Sabe, a gente está aqui para ajudar você, eu, os pastores, o líder de célula, mas a gente não é nenhum guru não, irmão. A gente não tem as respostas certas para você. Às vezes Deus pode até dar, iluminar e usar as nossas vidas pela graça, mas a pessoa que pode te dar a maior resposta é o Espírito Santo. Agora, se Ele é uma pessoa, se Ele ama você, se Ele tem a resposta para você, vamos parar para pensar. Qual o sentimento que Ele fica quando você passa por algumas coisas e Ele fala assim: agora eu vou responder o meu filho, agora eu vou responder o meu filho. Aí, ao invés de você correr para o Espírito Santo, primeiro é o pastor, é o líder de célula, é a irmã de oração. Você procura resposta em todos os lugares. Quando você não consegue obter nenhuma resposta, você: Deus, me responde. Espírito Santo, cadê você que não fala nada? Ele fala assim: eu estou tentando falar o tempo todo, mas você está procurando nas pessoas em vez de procurar em mim. Sabe, o que a gente está vivendo aqui é maravilhoso. A comunhão com os santos é top, é para edificação do corpo. A comunhão com a gente, com os nossos líderes de célula, na célula, é top. Mas nada disso substitui a comunhão com o Espírito Santo, você e Ele. A comunhão com você e Ele é mais importante do que você estar aqui. A comunhão com você e Ele é mais importante do que você estar na célula. A comunhão com Ele é mais importante do que você fazer qualquer outra coisa. Está na hora da gente parar de fazer as coisas para mostrar para os outros. Está na hora de parar de tentar alegrar os outros, até mesmo para obter e chegar em alguns lugares. A gente fica tentando agradar os outros. Para, irmão. Você precisa ficar preocupado para chegar em certos lugares e agradar o Espírito Santo de Deus. Para com essa coisinha de performance. Para de ficar amigo de fulano, amigo de cicrano, rumando jeito. Eu vou ser sincero, você pode até chegar em algum lugar, mas você não vai permanecer. Porque quem te colocou lá foi o seu jeitinho que você deu de chegar até lá. Aí você vai chegar, mas você não vai ter unção e força para manter aquilo. Porque unção quem dá é o Espírito Santo de Deus. Está na hora realmente da gente parar de ir em alguns lugares, porque aqueles lugares, tipo assim, não me convém mais. Porque eu naquele lugar eu vou entristecer o Espírito Santo. Está na hora de realmente nós pararmos de falar palavras, entendeu? Como está escrito aqui, se começar a viver nesses lugares de mentira, em lugares de falsidade. Está na hora de realmente a gente se isolar. Onde pessoas falam coisa para te agradar, para massagear o seu ego, ou algumas coisas que não te edificam. Está na hora da gente se isolar, e Deus está isolando alguns profetas nesse tempo. Deus está retirando algumas pessoas de alguns lugares para falar algumas coisas, para tratar de algumas coisas. A gente precisa. Nós precisamos disso. Está na hora da gente se preocupar, meu Deus, com o chamado que Ele deu para mim e para você. Ô irmãos, se tem algo que entristece o Espírito Santo, não é à toa que a palavra vai dizer: aquele que coloca a mão na arada e olha para trás, não é digno do meu reino. Está na hora, você que colocou a mão na arada, está na hora de você parar de olhar para trás, porque não pode, sabia? Para você conduzir o arado lá que mexe na terra, por que não pode olhar para trás? Porque você tem que andar em linha reta. Você tem que seguir reto. Se você olhar para trás, você desvia e atrapalha todo o processo da terra. Sabe por que muitas coisas às vezes não conseguiu acontecer ainda na sua vida? Você não conseguiu algumas coisas?
É porque quando você pega o arado para mexer na terra, você fica sempre dando aquela olhadinha para trás. Aí você está saindo da linha. Aí quando sai da linha, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Chega, né, irmão? Está na hora de olhar para o foco, olhar para Ele e caminhar. O que mais entristece o Espírito Santo é Ele dar algum chamado para mim, para você, e a gente ficar olhando para o humano, olhando para a gente, olhando para o ser humano. Eu não consigo, eu não posso. Ele já sabe, bobo. Ele sabe que você não consegue, Ele sabe que você não tem capacidade, Ele sabe que você não pode, mas Ele quer que você entenda que quem capacita é Ele. Então Ele que vai te capacitar, Ele que vai te levar nesses lugares, Ele que vai fazer as coisas acontecer, Ele que vai colocar a palavra na sua boca. Sai desse lugar de medo, sai desse lugar de vítima e achar assim, não. Ou sai desse lugar de não, eu para chegar nesse lugar eu tenho que ir ali. Não, você não tem que ir em lugar nenhum, você tem que ficar fazendo a vontade dele. Davi estava lá, na vontade de Deus, na vontade de Deus. Ele foi achado, muitos queriam, não, esse aqui é mais bonito, esse é mais formoso, esse prega melhor, esse canta melhor, esse tem isso. Não, eu quero que tenha unção. E unção é um negócio complicado de explicar, né? Lá no seminário, eu costumo dizer lá que me perguntaram, Jonel, você fala muito sobre unção, me explica o que é unção. Eu falei, unção é muito fácil explicar. Uns são, outros não são. Pronto, está explicado. Porque não é algo que você busca, não é algo que você encontra, é você ser escolhido de Deus e Deus derramar algo para você. Davi não buscou isso, Davi só vivia isso. Então Deus foi lá e derramou sobre ele. Sabe, vem cá derramar esse óleo. E sabe qual é o interessante da história? Presta atenção. Quando Davi, ele recebeu o óleo da unção, ele não saiu correndo e parou de fazer o que ele estava fazendo e começou a mostrar para todo mundo que agora ele era o cara, ele estava sendo ungido rei. Não, cuidado, para você não entristecer o Espírito Santo por aquilo que ele está te dando. Davi esperou o tempo dele, e o tempo dele foi Deus quem deu. Sabe quando que Davi foi promovido? Eu não sei o tempo, mas demorou um tempo, porque depois de ele ter sido ungido rei, as pessoas só foram conhecer Davi foi quando Davi foi lá matar Golias. Aí todo mundo conheceu quem era Davi, mas ele tinha sido ungido há muito tempo atrás. Cuidado com aquilo que Deus entrega para você, você já quer mostrar para todo mundo, tá? Espera Deus fazer você conhecido, não tenta se fazer conhecido, principalmente hoje nas redes sociais, que a gente quer postar tudo, né? Isso entristece o Espírito Santo de Deus, que a gente quer mostrar uma pessoa que a gente não é. Eu acho que se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, eu vou falar uma coisa simples, é as nossas redes sociais. Que se a gente olhar a nossa foto lá do Instagram, do WhatsApp, é uma mentira aquela foto, porque aquela foto que está lá não é a gente de verdade. Não é do jeito que a gente acorda, está diferente. A gente posta a foto mais bonita, mais maquiada, com o cabelo mais bem feito, com a roupa mais bonita. Não é o nosso dia a dia, então é uma mentira. E a gente fica postando. Eu vejo gente, cara, passando dificuldade no casamento, passando luta, sofrendo, tentando se matar. Você vai olhar o Instagram da pessoa, é só vitória, é só alegria. Parece que a vida dessa pessoa é tipo assim, eu vou seguir como exemplo, mas a pessoa está destruída. Está na hora da gente parar com isso. A gente precisa mostrar para Ele quem verdadeiramente a gente é. E na verdade Ele já sabe, mas a gente precisa dar liberdade para Ele nos mudar por completo, irmãos. Está na hora da gente sair da caverna. Deus quer me usar, Deus quer te usar. Ele está chamando a gente para fora. Ele está dizendo assim, ei, vem mergulhar, vem se aprofundar em mim. Mas para isso você precisa confiar melhor na minha pessoa. Você precisa parar de ter medo. Você precisa parar de se acovardar. O medo, ele entristece o Espírito Santo. E para falar de medo, não tem como falar dessa pandemia, né? Não tem como não falar de medo e falar desse vírus que nos causa tanto medo. Mas eu quero te dizer na autoridade do nome de Jesus, o que você carrega é maior do que essa pandemia. O que você carrega, o que habita dentro de você, o seu amigo, o Espírito Santo de Deus, é maior do que qualquer coisa que você enfrenta. É maior do que qualquer coisa que venha contra você. É maior do que o inimigo. É maior do que o diabo. É maior do que o mundo. Por que nós temos tanto medo, irmãos? Você acha que isso não deixa o Espírito Santo triste? Imagina você, por esses dias eu confesso para você, eu fiquei triste. Eu fiquei triste com meu filho.
Que eu mandei ele pular de algum lugar e ficou com medo. Eu falei, meu filho, confia em papai, papai está aqui. Mas pai, eu estou com medo, eu não vou conseguir. Eu falei, meu filho, você tem que confiar em mim. Se eu estou dizendo que você vai conseguir, vai conseguir. E ele não queria, ele não confiou em mim não, gente. Eu fiquei mal. Naquela hora o Espírito Santo veio. É assim que eu fico quando eu peço para vocês fazerem alguma coisa e vocês não fazem. Vocês ficam com medo de enfrentar os obstáculos, a adversidade, e duvida que eu estou aqui. Porque quando eu olhei para Caleb, eu falei, cara, você vai conseguir. Se você não conseguir, eu vou vir e vou te ajudar. Então por que você tem medo? Aí a pergunta para mim e para você hoje, aquilo que Deus libera para mim e para você, por que a gente tem medo de entrar em algumas coisas? Parece que a gente não confia de quem está mandando a gente entrar. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Eu confesso que eu estou tentando ser leve. O mundo lá fora não pode parar, gente. A gente precisa entender que nós somos transportadores de oxigênio. O mundo lá fora, o oxigênio que esse povo lá fora precisa, a gente tem para dar. E entristece o Espírito Santo ver a gente tão cheio de oxigênio, mas a gente travado, estocando as coisas com medo de dar. Por que você está com medo de dar? Porque não pode ir lá, né? Tem que ficar no isolamento. Não me entenda mal, em nome de Jesus. Agora eu vou tentar ser honesto. Os enviados de Satanás aí, entende primeiro o contexto para depois criticar. Seu, em nome de Jesus, manda os cavalos de Satanás embora da internet, manda os povos sair de lá. Dá ruim na internet desde agora. Eu não estou dizendo que você não tem que ficar no isolamento. Eu não estou dizendo que você não tem que usar máscara. O que eu estou dizendo para você é que você não pode continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Porque o que você foi chamado para fazer é muito maior do que essa pandemia, isolamento ou qualquer outra coisa. Algumas pessoas criticaram a gente no começo dessa pandemia. Eu fui para a favela, sim. Eu fui para as comunidades, sim. Você não pegou o vírus? Peguei o vírus, sim. Você teve morrer? Sim, quase morri, mas não morri, graças a Deus. E se eu morrer, você ia ficar feliz da vida e alegre, porque eu ia ver Jesus. Porque é por uma causa que eu vivo. Eu não posso deixar de ajudar o próximo com medo de morrer. Que crente nós somos de verdade? Meu Deus, vamos pesar. Que espírito que habita em mim e em você? O que a gente fala aqui, que a gente dá a nossa vida por ele, irmãos? Se a gente olhar a Bíblia, se a gente olhar os mártires da Bíblia, se a gente olhar as pessoas que fizeram, a gente fica falando de avivamento, a gente está muito longe de viver um avivamento. Porque para um avivamento ser estourado, um avivamento acontecer, precisa pessoas de verdade que vão entregar realmente a vida para que algo aconteça. Você está disposto a dar a sua vida para que algo aconteça? Eu aqui nesse púlpito, para quem já é antigo aqui, eu já dei muito. Para quem me conhece antigo, eu já dei a minha cabeça para mim várias vezes. E dou novamente quantas vezes for preciso. Porque eu entendo uma coisa, quem me colocou aqui não foi homem, foi Deus. Então só Ele que me tira. Eu não preciso ficar bajulando o pastor Adonias. Eu não preciso ficar amigo de fulano, amigo seu, deixar de pregar algumas coisas ou falar algumas coisas, porque senão eu posso perder o meu emprego. Se eu perder o meu emprego, minha posição, eu não estou nem aí. Eu só não posso perder ele. Eu só não posso deixar ele triste. Eu só não posso dizer não por aquilo que Ele está mandando eu dizer. Eu só não posso ser negligente com a palavra dEle. A palavra dEle garante para mim, você pode todas as coisas em mim. Eu te amo. Todas as coisas cooperam ao seu favor porque você me ama. Você pode todas as coisas. O diabo que nada, ele está debaixo dos seus pés. Ah, você quer saber? Não, pastor, eu estou preocupado. Porque se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou morrer disso, eu vou morrer daquilo. Ó, irmão, você só se esqueceu de um detalhe, a sua vida já está escrita. Ei, você conhece, quando você entregou sua vida para Jesus, para aí, vamos pensar aqui rapidinho. Quando você entregou sua vida para Jesus, você parou de escrever a história. Não é você mais que conta a sua história, beleza? Existe um autor. Quem é o autor? Se Jesus é o autor da sua vida, se Ele já contou, na verdade Ele não está contando a sua história. A sua história já está escrita, irmão. Então já existe o final para você. Você acha que você tem poder para mudar o final da história? O final da sua história já está escrito por Ele. Se você vai morrer de Covid, de acidente, de qualquer outra coisa, irmão, só vai acontecer com a permissão dEle. Porque nada fugiu do controle das mãos dEle. Mas pastor, tem tanta gente morrendo, eu sei. Quantas pessoas morreram na praga? Quantas pessoas morreram na batalha? Se a gente estivesse em guerra aqui agora, vamos lá, eu sou o general Davi. Irmãos, nós estamos em guerra, vamos para a batalha. Vamos lá pegar os filisteus.
Quantos aqui homens vão se alistar e vão para a batalha e vão perder as suas famílias e vão morrer? Naquela época não foi assim, sim ou não? Por que hoje seria diferente? Porque hoje a gente não teria perdas. Por que a gente não vai perder alguns entes queridos? Só que existe uma coisa que conforta o meu coração e o seu coração. Pastor, o senhor está sendo insensível? Não, irmão, estou falando com propriedade. Principalmente por conta desse vírus. Eu peguei o vírus, eu quase morri, fiquei mal e tive perdas também. Tive perdas profundas, mas irmãos, melhor coisa é você entregar e saber que Ele está contando a história. Deixa eu te contar uma coisa. Para quem me conhece aqui, pessoal antigo, tem muita gente nova na igreja hoje. O pessoal até fala, pastor, só tem que pregar alguns sermões seus antigos. Principalmente o coração paterno de Deus. Eu prego o coração paterno de Deus já faz uns 7 anos. Essa mensagem de coração paterno de Deus, eu já perdi as contas de quanto eu preguei. Alguns dos meus meninos aqui que vão para as escolas comigo, eles já até decoraram, eles até falam, pastor, o dia que você não for, eu já sei contar. Apesar de toda vez que o senhor conta, acontece algo diferente, mas a gente já conhece a sua história. Porque esse coração paterno de Deus, eu contava a minha história com meu pai. Uma história pesada, uma história onde eu tive várias rejeições e várias questões que eu não vou falar aqui agora para tentar resumir para você. Mas eu vivi algumas coisas com meu pai. E esse coração paterno, quando a gente conta nas escolas, então é top, é a maior choradeira, vem um monte de gente à frente, é diretora, professora. Não é à toa que por essa mensagem a gente já foi em todas as escolas da cidade, até no Salesiano, PH, Alfa, a gente visitou tudo, até a escola católica mesmo, a gente foi top. E depois que eu perdi meu pai, eu até falei com o irmão, falei, eu acho que eu não tenho coragem mais de pregar esse sermão. Mas deixa eu te contar, vamos dizer assim, um final novo desse sermão. Que uma hora eu posso até contar esse sermão aqui em uma outra oportunidade. O novo dessa história é que meu pai é o burrão ignorante que eu sempre preguei no coração paterno. É aquele cara mesmo assim, trabalhador, coração ótimo, mas aquele cara da antiga, pesado, duro, como ele foi comigo e com minhas irmãs. E ele é difícil de entender algumas coisas. Eu e minha esposa, a gente orava muito. Eu falei, Senhor, para o Senhor... meu pai ser convencido da verdade, ele não precisa de palavras, ele precisa de uma experiência sobrenatural com o Senhor. E se o Senhor não dá essa experiência para ele, eu estou com medo, porque eu tinha medo. Na verdade, o meu maior medo era eu receber a notícia que meu pai morreu e eu não ter a certeza da salvação dele. É isso que nós precisamos entender. Se você tem certeza da sua salvação, do seu familiar, você não tem que ter medo da morte. E às vezes a gente não entende algumas coisas que o Espírito fala para a gente entristece o Espírito. E eu entristeci o Espírito no começo da morte do meu pai. Porque a gente orou muito para que meu pai tivesse uma experiência com Deus. Mas eu acho que 1 mês antes de meu pai falecer, ou 2, eu fui na casa dele. E eu cheguei lá, eu peguei um São João Manuel diferente. Eu peguei, ele só reclamava das minhas irmãs, ele não estava falando com as minhas irmãs. Né? Ele botou minhas irmãs fora, só falava comigo. E não falava com as minhas irmãs, e só criticava, falava em herança. E eu, papai, vai viver a sua vida, esquece herança e pá. Só que nesse dia que eu e minha esposa chegamos lá, o seu João Manuel estava diferente, ele estava choroso. Ele não reclamou das minhas irmãs, ele não xingou, ele não criticou nada. Eu perguntei, pai, está tudo bem? No começo eu pensei até que ele estava em depressão. Eu falei, eu acho que papai está com depressão. Eu falei, o que você está? Estou bem. Aí chorou. Eu falei, você está chorando? Saudade de mamãe? O que está acontecendo? Ele falou, rapaz, aconteceu um negócio que eu não consigo entender não. Meu pai estudou até a 4ª série. Ele nem lê, sabe direito. Fazer conta, ninguém tomba ele. Mas lê, que ele sempre foi comerciante. E nesse dia, ele falou assim, Jonélis, aconteceu um negócio que eu estou sem entender, mas me mudou. E eu e Thaís falou, o que aconteceu, pai? E ele, as lágrimas. Ele falou assim, eu acordei de madrugada e do nada eu tomei um susto, tinha um homem do meu lado. E quando eu fui levantar, o homem botou a mão no meu peito e eu fiquei assim. E ele é meio medroso, ele dormia com uns pedaços de pau, um facão atrás da porta, coisa de gente antiga, né? Aí tipo assim, quando eu fui agarrar o pedaço de pau, não deu nem tempo. O homem botou a mão nas minhas costas, eu falei, e agora? Eu morri.
um assaltante. Só que quando eu olhei, ele não conhece Bíblia. E ele não sabe o que isso está na Bíblia. Ele falou que quando ele foi olhar para o homem, ele viu o homem de branco, mas ele não conseguia ver o rosto do homem. Nessa hora eu tive a certeza de quem ele viu, e a gente já tinha se emocionado. E ele falou assim, eu falei, o que esse homem falou com o senhor, pai? Ele falou assim, esse homem falou para mim, para eu ficar calmo que vai dar tudo bem. Que ele está no controle das coisas e está tudo bem. Eu confesso, irmãos, eu fiquei sem entender, falei, meu pai teve experiência com Deus, mudou, a gente foi para casa conversando, e um mês ou semana depois, eu sou ruim assim de data, a gente recebe a notícia que meu pai estava doente, aquela coisa toda, e papapá. Meu pai sempre falou que não ia morar na casa de filho e depender de filho, meu pai aceita vir para minha casa e ficar comigo. Foi quando eu levei ele para o médico, descobri que ele estava com Covid, a gente estava saindo do Covid, e ele falou, vou morar aqui com você. E meu pai todo preso às coisas materiais, meu pai naquele dia fala assim, é a transformação que o Espírito faz, quando a gente tem esse encontro genuíno e transformador. Uma pessoa burra e ignorante. E meu pai fala assim para mim, Jonelli, pega a casa, vende aquela casa lá, divide para suas irmãs, dá dinheiro para suas irmãs, vende o carro para mim, eu vou ficar aqui, eu vou morar com você. Eu fiquei sem entender, falei, que papai tem esse negócio? E ele ficava falando, resumindo, papai piorou, foi para o hospital. Eu cheguei no hospital, as pessoas falavam assim, você é pastor? Eu falei, sou. Aí as pessoas falavam assim, o seu pai é bem religioso, né? Eu falei, religioso? Meu pai nunca foi religioso. É porque ele só fala em Deus, e ele fala muito que vai morar com você, ele fala que vai morar com você. Eu falei, naquele momento eu comecei a entender que eu achava que Deus ia livrar meu pai da morte, e realmente eu ia viver algo que eu nunca vivi com meu pai, dele morar comigo. Mas eu vivi alguns dias com ele na minha casa. Na quinta-feira aqui eu preguei sobre ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus. No sábado meu pai faleceu, eu não entendi nada. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. A gente sabe, o caso do meu pai está lá na justiça e está mesmo, algumas pessoas não entenderam, mas eu não estou nem aí para elas, porque o meu sentimento é aquilo que o Espírito mandou fazer, eu vou fazer. Resumindo, eu fui para casa e fiquei mal. Falei, Senhor, eu não entendi nada. Meu pai falava para todo mundo, e minha irmã perdoou a minha irmã, conversou com a minha irmã, disse que amava a minha irmã. Minha irmã tem 43 anos hoje. Foi a primeira vez que ela ouviu um eu te amo da boca do meu pai. Eu ouvi quando eu tinha 24. E no final da história, irmãos, você vai entender. Uma pastora amiga chegou lá em casa para orar, que eu estava mal no sábado à noite, e a gente conversando, eu contando a história de papai. Ela falou assim, Jonelli, você não entendeu uma coisa. Eu falei, o quê? O seu pai estava todo o tempo falando o quê? Que ele ia morar com você. Eu falei, você pregou quinta-feira sobre ouvir a voz de Deus e você mesmo não está escutando e obedecendo a voz de Deus. O Espírito Santo está triste com você. Eu falei, por quê? Porque você está triste com uma coisa que você tem que estar alegre. Eu falei, mas meu pai morreu. Não. A sua grande realidade, preocupação era o quê? Se o seu pai morrer e ir para o céu, não é isso? Eu falei, o seu pai falou que vai o quê? Morar com você. Não é o seu pai que estava dizendo para você, era o próprio Espírito Santo querendo alegrar o seu coração com a morte do seu pai, porque o seu pai vai morar com você, mas não aqui, mas nas mansões celestiais. Ele só está indo primeiro, você vai depois. Isso me deu uma alegria no coração, que a saudade dá, porque a gente é ser humano. Eu sinto falta, às vezes, pego as fotos, os vídeos, fico chorando, mas eu tenho uma certeza quando eu olho para aquilo, eu falei, mano, valeu a pena obedecer, valeu a pena viver todas as coisas, sabe por quê? Porque agora eu estou alegre, e se eu estou alegre é porque o Espírito está alegre. E por que a gente tem que ter medo de fazer todas as coisas? Sabe, está na hora da gente romper algumas coisas. A gente conhece algumas pessoas por conta dessa pandemia que está se isolando, vivendo em depressão, vivendo debaixo de um jugo de Satanás, de medo de viver, está existindo. Irmão, em nome de Jesus, Deus te chamou para viver, Deus não te chamou para existir. Você está entristecendo o Espírito Santo, que você está tirando o poder dele, você está tirando o senhorio dele, você está tirando o poder dele de dizer assim, todas as coisas estão no controle da minha mão. Sabe, é como o Senhor estivesse olhando para mim e para você hoje, como aquele povo lá no barco com ele, os discípulos, com medo de uma tempestade, com medo de um vento. Gente, não tem para onde fugir, todos nós vamos morrer. Ei, calma, eu estou no barco, eu estou aqui.
Basta uma palavra minha, tudo pode acontecer. Ei, calma, se você pegar o vírus, você pode até ir para o hospital ou ficar na UTI, mas se eu não quiser que você morra, você não vai morrer. Você pode ficar, como a Rafaela falou, eu confesso, quando a Rafaela foi para o hospital, irmãos, eu falei assim, meu Deus, o França é muito meu amigo. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu já estava pensando em como ia consolar o França. 90% do pulmão tomado, grávida de 6 meses. Eu falei, já era. Imunidade baixa. Aí quando falou, entubou, eu já lembrei até do meu pai. Eu falei, já era. E parece que vai fazer hemodiálise. Eu falei, agora que já era mesmo. Só que a gente esquece que se tem uma palavra dele, ele muda todas as coisas, irmão. E ela saiu de lá e hoje ela está bem com a família dela, provavelmente assistindo esse culto, alegre com o Espírito Santo e feliz com a sua família, e é um testemunho vivo. Por que a gente tem que ficar entristecendo? Imagina as pessoas olhando para mim e para você, de tanto que a gente pregou sobre o poder de Deus, o senhorio de Deus, que Deus pode fazer, que Deus faz, e olha para a gente vivendo debaixo de um jugo de medo. Voltando, em nome de Jesus, eu não estou mandando você ser imprudente, eu não sou imprudente. Eu uso máscara, eu passo álcool em gel, mas eu não deixo de viver algumas coisas. Eu não deixei de estar aqui nenhum minuto, irmão. Todos os pastores, a gente não deixou de estar aqui nenhum minuto. A gente só não estava aqui quando a gente estava de Covid. Fora isso, a gente estava aqui. Eu não deixei de atender ninguém. Por alguns meses atrás, eu peguei uma abençoada minha, que eu gosto muito, que eu tenho como filha, desesperada. Estava em depressão, doida dentro de casa, que se trancou dentro de casa, lá ficou meio maluca. Queria alguém para abraçar, queria falar com alguém. Eu falei, eu vou. E eu fui. E quando eu cheguei lá, ela estava de Covid, eu já não estava mais. A primeira coisa que ela fez foi me abraçar. Eu não vou abraçá-la, eu abracei, irmão. Mas pastor, se você pegasse o vírus, é por um propósito, é por uma causa. E se você morrer, eu morri por uma causa. Se for morrer para ter deixado aquela pessoa feliz e fazê-la continuar a vida que Deus tem para ela, eu estou feliz, eu estou morrendo por um propósito. E nesse dia ela estava tão doida, aí eu chamei uma outra irmã que estava lá com ela, eu falei, vamos tirar ela de dentro de casa. Eu vim andando com ela até aqui, ó. A gente assistiu o culto bem ali, ó. Encostei nos carros, fiquei igual vigia de carro. Eu assistimos o culto todinho dali, ó. A porta aberta e a gente parado ali. Aí depois fomos para casa, ela foi mais aliviada. Falei, minha filha, você precisa viver. Você pode viver algumas coisas tendo as restrições. A gente não pode deixar o medo dominar a gente, a ponto de nos paralisar. E o pior de tudo, é ele olhar para mim e para você e ficar triste com as nossas atitudes. Ô irmãos, por favor, o pessoal do louvor pode vir, que eu acho que já... A gente pode entristecer qualquer pessoa. Algumas pessoas falaram assim, cara, você não podia fazer isso, o nível que ela está lá é disso, é daquilo outro. Eu sei que eu também não deveria ir, mas o Espírito mandou eu ir, e eu preferi obedecer o Espírito. E ela já está curada do Covid, e já faz muito tempo isso, e está tudo bem. Você que de repente está em casa, está com medo, aqui é lugar seguro para você vir. Mais seguro do que muitos lugares que você está indo. Porque na entrada você passa álcool em gel. A gente passa aqui os produtos da limpeza, que eu não sei o nome, todas as vezes. Vai terminar o culto agora, vai ter uma limpeza aqui para o culto da noite. Aqui todo mundo aí. Está todo mundo cumprindo o distanciamento. Não, pastor, eu tenho medo. Aí eu conheço muitos que têm medo e ficou em casa trancado. Deixou de viver e abençoar e viver tantas coisas. E pegou o vírus. E o pior é que está bem hoje ainda, e ainda continua com medo. Está na hora da gente alegar o Espírito. Está na hora da gente alegar o Espírito com as nossas atitudes. Sabe, não adianta nada a gente dizer que ama e não ter atitude de amor. Quando eu falo que a gente está longe de um avivamento, o pastor Adonias falou isso por esses dias. Eu queria ver uma geração de avivamento como Sadraque, Mesaque, Abidnego. O rei vai olhar e falar assim, ó, vocês vão entrar e vão morrer. Mas você não liga se morrer? Eu sei que se eu entrar ali, se o meu Deus quiser, Ele pode me salvar.
Se Ele não quiser, eu vou morrer por uma causa e eu vou estar feliz do mesmo jeito. Tipo, viver é lucro, morrer é lucro, eu não estou nem aí. Cadê essa geração? Cadê a geração? Não, mas se você ficar pregando isso e dizendo isso, você vai... Ô irmão, imagina Estevão agora, vamos parar um cadinho? Um menino cheio do Espírito Santo. Estevão morreu jovem, tá? Um menino cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Por que que o Senhor permitiu ele ser morto a pedrada? Valeu a pena, ele viu a glória, o Senhor ficou em pé, né? Ele orou por aquelas pessoas, tudo, mas foi por um propósito. Eu confesso para você, você quer morrer, pastor? Não. Mas se eu morrer hoje, eu estou tranquilo. Só não posso morrer à toa. Mas se for por um propósito e por uma vida, a gente é geração do avivamento. Para um avivamento acontecer, muitos deram a própria vida. Muitos suaram o sangue. A gente lê muito, Fred gosta muito também disso. A gente lê as histórias dos moravianos. Ô pai, para de entristecer o Espírito Santo. Porque quando você tenta botar a sua vontade diante dos teus filhos, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando a gente lê a história dos moravianos, aqueles jovens, imagina o seu filho chegar hoje para o seu pai e dizer assim: pai, eu estou indo para um lugar onde eu só estou comprando a passagem de ida. Mas como assim, meu filho, você não vai voltar mais? Não, pai, eu estou indo para salvar algumas vidas, e para salvar essas vidas eu vou morrer naquele lugar. Eu vou morrer lá. E eu vou morrer por Jesus, eu vou morrer feliz. Ô pai, você vai dizer assim: ô meu filho, Deus te abençoe. Naquele dia, na segunda igreja, quando eu te levantei, eu disse: Ele é teu, Senhor, eu te devolvo. Faça dele a tua vontade, o teu querer. Você vai se lembrar disso? Você não está querendo doar o seu filho para viver a vontade de Deus. Você está preocupado de uma boa faculdade, um bom emprego e ele ter dinheiro e ser bem sucedido. Ele pode ser isso tudo, mas cuidado que com isso tudo que ele vai adquirir, ele pode perder esse temor. Ele pode entristecer o Espírito Santo, e se ele entristecer o Espírito Santo, você está frito. E o seu filho está frito. Está na hora da gente entender o que ele quer da gente. Está na hora de realmente uma geração de nazireus se levantar. Está na hora da gente parar de ter que pregar o que pode e o que não pode. Está na hora da gente discernir no Espírito o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Está na hora da gente não precisar de pastor nem ninguém para mostrar para a gente o nosso erro. Está na hora do Espírito Santo nos incomodar a ponto de fazer a gente chorar e gemer, dizendo assim: eu não podia fazer isso, mas eu fiz. Ei, essa semana eu recebi uma ligação top. O Espírito testifica quando ele dá algo para a gente pregar. Uma pessoa que está saindo de uma vida errada e pecaminosa e está pagando um preço por isso. É maneiro isso, sabe? Ela me ligou desesperada, não porque ela pecou. Ela me ligou desesperada dizendo assim: pastor, ora por mim, me ajuda, porque eu estou com vontade de pecar, eu estou com desejo de pecar, e eu estou péssimo com isso, eu estou mal. E ele chorava comigo no telefone. Se você ouvir essa ligação, você dizer assim: esse rapaz, ele fez uma coisa muito grave. Não, o grave que ele fez foi porque na consciência dele, ele sabia que ele estava entristecendo o Espírito Santo, que ele estava fazendo algo que não mais compete com a vida dele, porque ele não é mais guiado pela sua carne, mas a sua carne estava se inclinando para o pecado. Ele falou: não posso mais fazer isso, porque ele me tirou desse lugar, mas a minha carne, o meu desejo, pastor, é de voltar para lá. Me ajuda em oração. Porque se eu chegar lá, o meu amigo vai ficar triste, o meu amigo vai se entristecer. Quem é o Espírito Santo para você? Saia daqui entendendo uma coisa: ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem ciúme de mim, de você. Não adianta você aqui no púlpito, aqui nesses lugares, você não ficar falando um palavrão, nem palavras tortas, como estão dizendo aqui. E quando você está no seu ambiente seguro, você pode falar essas coisas. Está errado, é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Não adianta você ser santo aqui, mostrar uma capa, uma coisa aqui, e lá fora você fazer outra. É errado. Está na hora da gente se preocupar em se alegrar com o Espírito Santo.
Está na hora a gente se preocupar com Ele em todos os detalhes. Eu confesso para você, nessa palavra, meu coração estava tremendo. Eu falei, Senhor, quando eu vou pregar, irmãos, uns irmãos estavam mandando mensagem, vieram ali orando para mim, umas ovelhas queridas. Está nervoso, pastor? Eu falei, eles me conhecem. Eu falei, o meu medo é falar alguma coisa que vem de mim e de entristecer. Hoje, quando eu acordei mais cedo para orar e me preparar para esse sermão, eu não quis nem ficar lendo aquilo que Ele já tinha me dado. Eu quis preparar somente o meu espírito. Eu falei para Ele, Senhor, não importa o que eu fale, mas eu só não posso falar uma coisa. Eu só não posso falar aquilo que está dentro de mim. Eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Então, se eles vão ficar tristes comigo, se eles vão entender ou não na carne, na mente, que eles entendam no espírito. Mas eu quero fazer somente a sua vontade. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? A fazer somente a vontade dEle? Para a gente encerrar. Primeiro você entendeu que Ele é uma pessoa e tem sentimento. Depois você entendeu o que você está fazendo ou não. Eu creio que o Espírito te revelou que está entristecendo Ele. Agora a gente precisa deixar Ele feliz. Agora a gente precisa se alegrar. Mas antes da gente se alegrar, a gente precisa alegrar o Espírito Santo. E o engraçado é que no versículo 32, se puder colocar ali, fala disso para a gente, o texto de Éfeso. Fala que quando a gente corresponde a Ele, obedecendo, fazendo a vontade dEle, sendo bondoso, perdoador, imitando Ele, isso tudo deixa Ele feliz. Sabe, esse texto final, depois você lê em casa de Éfeso. Resumindo o texto todo para você novamente, para você sair daqui bem esclarecido. Esse texto está falando da comunhão. Paulo, ele, quando fala isso para a igreja de Éfeso, ele está dizendo para a igreja que as mentiras, a falta de comunhão, as brigas, falando mal do irmão quando o irmão não está, e por isso tudo está entristecendo o Espírito Santo. E eles precisam parar. A gente precisa parar com algumas coisas. Se a gente quer ir no nível mais profundo, irmãos, a gente precisa entender. Você sabe qual o maior trabalho do Espírito Santo? O maior trabalho dele é apontar para Cristo e fazer a gente se tornar parecido com Ele. Você está parecido com Ele? Feche os seus olhos.